programa Repórter Saúde de hoje vai entrar na área da psicologia clínica. E tem a ver hoje o nosso assunto com timidez e comunicação. E para a gente conversar a respeito desse assunto, nós convidamos a psicóloga clínica, a doutora Sandra Seranto. Nosso tema hoje, doutora Sandra, é timidez. A timidez, eu acredito que ela tem uma base lá na família, desde criança. De onde vem a timidez? Bom, quando a gente fala de timidez, é uma inabilidade, né? É uma dificuldade, é um problema, né? Na verdade é um problema. Ela começa na infância, lá atrás, né? Dentro do contexto familiar. Então a gente já sabe, Fernando, que para o desenvolvimento saudável, assim, a família, a base, a estrutura. Então às vezes não tem os estímulos adequados, né? Para que ela aconteça. E o problema com o tímido é que não é levado a tratamentos logo no primeiro momento, porque a criança, quando ela está na escola, ela apresenta, o professor percebe uma criança que pergunta pouco, que fala pouco, fica muito isolada, fica sozinha, né? Às vezes passa o intervalo sozinha, mas é uma criança que não dá problemas, né? Então, o que acontece? Então, a criança tímida, ela não é visualizada como problema, mas como olha, não está dando trabalho para a gente. E né? esse não dar trabalho para o profissional, até mesmo para a família, olha que criança quietinha, que bonitinha, como ela é educadinha, isso acaba sendo ruim, então. E acaba sendo ruim, acaba sendo até reforçador para a criança, né? Então, às vezes, por alguma coisa ela faz diferente, mas espera lá, ela é quietinha, então ela é valorizada, às vezes elogiada. Tem esse ponto também, esse contexto, né? Mas, normalmente, a criança tímida, ela vai crescendo dentro de um mundo dela, introspectivo. Então, é uma criança que fala pouco sobre os seus sentimentos, fala pouco sobre os seus medos, mas automaticamente tem sequelas, tem consequências. Então, às vezes, a criança tímida, que não fala, não se expressa, às vezes ela tem um problema de enurese, ela demora para parar de fazer xixi na cama à noite, então, às vezes, ela tem alguns problemas de saúde específicos, garganta, gripe, né, faringe. Pode acontecer. Então, mas aí o que acontece? A família trata o problema físico e fica timidez, né? Então, dentro da sala de aula, é um aluno que normalmente vai bem, é uma criança, normalmente são crianças inteligentes, né, que não tem problema, não tem dificuldade no processo de aprendizagem. Então, elas tiram notas e aí ela vai. Só que quando entra na adolescência, começa a apresentar, porque às vezes hoje nós sabemos do bullying, né? Então, às vezes a criança tímida, ela corre o risco de sofrer o bullying, porque as crianças tiram sarro, elas brincam com essa criança, né? Às vezes, algumas até na forma de tentar envolvê-las socialmente, até trazê-las, e aí elas ficam cada vez mais retraídas, né? Agora, a família, o que a família pode fazer? Porque o pai e a mãe, ele não percebe isso em casa, a criança está quieta, vai para um restaurante com a família também, a criança fica quieta, vai no ambiente público, a criança fica quieta. O pai e a mãe têm essa condição de perceber a timidez? Tem, normalmente sim, né? Quando o casal são pessoas mais quietas, né? Porque também tem isso, às vezes os pais falam pouco, são poucos expressivos, então vê isso com naturalidade, não é? Mas normalmente é percebido. Às vezes os parentes mais próximos, eu já atendi criança, né, adolescente, né, que quem pediu para levar foi a avó. Então a avó percebia que aquela criança era diferente dos primos, mas os pais, até assim na primeira sessão, olha, nós estamos trazendo ele porque a avó sugeriu. E aí eu até questionei, mas e vocês? Não, a gente não vê problema nisso, né? Então a família ela percebe, mas a gente enquanto pais, né, a gente também nega algumas situações, então às vezes eles negam mesmo que aquela criança tem um problema. Autodefesa. Pode ser uma autodefesa. Eu não quero que o meu filho tenha problema, eu não quero aceitar. Você sabe que os pais, nós pais, né, eu falo nós porque eu tenho 2 filhos também, a gente acaba idealizando muito, né, a gente idealiza e a gente quer assim filhos perfeitos, e esse ter filhos perfeitos, assim, que a sociedade os vejam como perfeitos. E aí, quando você leva para uma terapia, você está assumindo, olha, ele não é tão perfeito, né? Ele tem problemas, como todos nós temos problemas, né? Como cada um no seu, não existe a perfeição. E o tímido é uma criança que ela sofre muito. Então, normalmente são crianças que têm pesadelos, são crianças que têm dificuldade para dormir, às vezes acorda muito à noite, né? A gente fala assim, tem os tremores noturnos, né? Então, por quê? Porque durante o dia as coisas acontecem
e ela não consegue elaborar, ela não tem repertório para elaborar isso, né, as situações. E tem um período que a família pode ajudar mais, eliminar, diminuir essa timidez, ou se passar aquele período fica mais difícil? Olha, num primeiro momento a família precisa estimular, precisa incentivar, precisa trazer amigos, apresentar, levar em contexto social, socialização, né? Na escola, as escolas hoje elas têm um preparo para trabalhar com essa criança através de dinâmica de grupo, de exercícios, né? Então, às vezes crianças pequenas que eu atendo, que têm essa dificuldade, então às vezes eu vou na escola e aí a escola, a gente faz um trabalho bacana, né? De dinâmicas, com exercícios, os pais são orientados a estimular. Então isso ajuda. Agora, não tem nenhuma ajuda profissional. O que os pais podem fazer? Eles podem brincar mais, sair mais, levar essas crianças a lugares que tem outras crianças, incentivar. Vai brincar, vai fazer isso, vamos chamar o coleguinha para vir aqui. Ou às vezes trazer crianças e sentar junto para brincar, para incentivar. Né? E você está falando de qual faixa etária que é possível o pai ou a mãe fazer esse tipo de atividade? Olha, a partir do momento que você começa a perceber que a criança tem dificuldade. Então hoje a gente sabe assim que para os pais liberarem os filhos para a casa de um amiguinho, eles têm que ter mais de 5, 6 anos, né? Que eles já têm autonomia, que eles já conseguem ir no banheiro sozinhos, já conseguem pedir água, já conseguem, né? Então hoje os pais têm essa preocupação. Então, incentivar então a criança a ir dormir no amiguinho, no primo. É uma coisa bacana. É legal. É legal. E eu sempre digo assim, olha, hoje a gente sabe de muitas, né, de problemas que acontecem, né? Então, assim, conhece onde que a criança está indo, com quem está indo, se é da família, né? Incentiva, traz. O mesmo perfil, né? Exatamente. Então, às vezes até na escola mesmo, quem que é, né? Não precisa já conhecer, já vou trazer, não, mas deixa eu trazer outras vezes, passar a tarde, depois passa o dia, né? Então vamos fazer um programa, vamos levá-los, vamos nesses parques alternativos que tem hoje, né? Tem esses buffets que tem, vamos levar, daí eu fico lá sentado, fico observando. Então a gente precisa ter essa interação com os filhos. O problema é que hoje, Fernando, com esse corre-corre nosso, né? Então ninguém mais tem tempo, não é verdade? Então os pais acabam passando despercebido. Então a criança acaba ficando muito no computador, fica muito isolado. Então hoje a gente sabe que as crianças ficam no computador e eles ficam conversando online, não é? Mas eu acho que tem muitas perdas, porque a coisa da interação, do olhar, né? Isso são perdas. Como que é esse paradoxo? Porque no computador, na rede social, tem 100, 200, 500 amigos. E quando sai para um lugar público, um shopping, uma festa, fica também um pouco isolado com meia dúzia de amigos ali. Se fica com meia dúzia ainda, né? Eu me lembro de uma história de uma amiga que ela tem um filho e ela se queixava comigo assim, Sandra, ele não conversa, ele não sai, tímido. Mas ele sai na janela e grita do lado, para o outro, joga isso, faz isso. Então eles acabam se comunicando desse jeito, né? E no celular também, muita mensagem. Muita mensagem, né? Então hoje a internet, ela está em todo lugar. Então, mas isso se torna assim, eu vejo que existe aspectos positivos, mas também muitos negativos. Então, essa interação, a criação de vínculo, estabelecimento de vínculos afetivos, se cria aqui, na minha relação com você, de eu te olhar, de eu conversar, de eu perceber as suas emoções, né? Seu olhar, seu sorriso. Isso é que vai me fazer melhor, né? Então, eu acho que isso acaba afetando esse processo, né? Então, às vezes a criança adolescente vai lá na clínica, ele não tem interação nenhuma, né? Não interage, ele não conversa, ele não te olha, né? Ele não responde, né? Mas para o computador ele fala, Sandra, não sei o que, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Faz parte, né? Faz parte. E isso vai afetando todo o processo, a juventude, né? Depois a vida adulta, relacionamentos, né? Que acaba inferindo. Para a gente ir para a adolescência, mas antes da gente ir para a adolescência, os pais forçar uma situação em que, olha, você tem que ir lá sozinho, você vai ter que enfrentar aquela festa, porque a criança normalmente tímida não quer sair, quer ficar ali. E aí pode acontecer a situação de o pai ou a mãe vai lá e empurra a criança. Isso não é bom. Também não. O primeiro momento é assim, você tem que acompanhar essa criança. Não, vamos lá, eu vou com você, né? Eu estou com você. Então, o pai tem que proporcionar essa segurança. Ele tem que saber que, mesmo que ele vai e não deu certo, ele volta. Ele tem o suporte.
E aí assim, não, vamos tentar, vamos lá comigo, vou lá com você. Vamos lá que eu vou sentar junto com o grupinho, vamos conversar. Não, né? Quando ela é criança, ela permite. O adolescente já fala, não, você vai queimar meu filme. Não é? Mas a criança ainda ela permite, vem cá, vamos lá, que eu vou sentar com você, vamos lá pegar coca. Né? Às vezes sair para o shopping, treinar, vamos comprar alguma coisa, vai lá e pede, vai lá e pega teu sorvete. Estimular, vai lá, escolhe o brinquedo, vamos lá, ver que brinquedo você quer. Pede, vai lá, pede para a moça quanto é que custa esse brinquedo. Estimular, incentivar a criança. A palavra-chave então é estímulo. É o estímulo, é incentivar, né, dar suporte. Mas a primeira coisa a gente tem que entender que a criança tem aquela dificuldade e procurar trabalhar aquela dificuldade com a criança. Bom, vamos evoluir então nessa faixa etária. Veio de uma criança com timidez, agora entra na adolescência. O adolescente também é tímido? Também é tímido. Uhum. E é mais difícil trabalhar com a timidez do adolescente? Porque o que vai acontecendo é que a criança, quando você trabalha com ela é mais fácil, porque ela está assim com poucos entranhas, né? Agora, o adolescente não, ele já vai criando, né, uma armação. Né? Então você não consegue um vínculo assim num primeiro momento, ele é mais cauteloso, ele tem que te conhecer, ele tem que ter confiança, segurança, aí ele vai permitindo, mas caso contrário não. E ele vai ficando cada vez mais rígido, menos social, então aí pode até desenvolver, Fernando, algumas patologias, entendeu? Então já não é só timidez, começa a ter outras patologias, de repente um transtorno, um toque, né? Então, eu já atendi meninos que tinham até traços de esquizofrenia, mas que na verdade não era esquizofrenia, né? Mas era embutido, introvertido, muito introvertido, entendeu? Então, aquela criança que sofreu durante toda a sua infância, né? A primeira infância, a timidez vai para a adolescência. Vai para a adolescência. Aí ele vai se cercar, ele vai fazer a sua defesa, não quero isso, ele já vai se impor de certa maneira. Isso. E isso vai prejudicar, de certa forma, o tratamento. Então, vai ficar um pouco mais complexo o tratamento. Fica mais difícil o complexo. Daí não é mais simples. Às vezes precisa de medicamento, às vezes a gente precisa de um auxílio. Porque daí o que acontece? Às vezes na adolescência eles começam a explodir. Então eles são quietos, mas aí eles podem explodir, ter cenas de agressividade, entende? Então às vezes quebra, grita, aí explode. Aí às vezes começa a ficar agressivo com amigos, não é de conversar, né? Então fala, xinga, e aí os pais levam. Entende por quê? Porque daí a escola pede, olha, teu filho está fazendo isso, olha, está acontecendo aquilo. Então pode acontecer, né? E aí a gente está falando o quê? Dos 15 anos, 16? Dos 13 para frente, 13, 12, 14. E como que a família reage quando percebe isso já nessa idade, que o jovem já está se fechando, ele já está gritando, já está respondendo? Então, aí a família, normalmente, quando você não tem muita instrução, acaba gritando também, sabe? Acaba brigando, acaba cobrando, né? E aí é que tem que ser o processo inverso, porque daí tem que estimular, incentivar o diálogo. Então, às vezes eu oriento assim para os pais, olha, ele gritou, né? Ele ficou agressivo, fez aquela cena, administra, mas depois retoma. Vamos conversar? Olha, o que você fez não foi legal, você poderia ter dito isso dessa forma. E mostrar para o jovem como é que ele poderia ter conversado, de que jeito ele poderia ter falado. Então, o diálogo tem que ser uma constante. Constante. Na verdade, o diálogo sempre, né? Em todas as fases da nossa vida. Né? Porque isso depois, Fernando, vai levar para a tua vida profissional. Né? Isso vai se estendendo. Se você não for cuidando, é uma bola de neve. Existem lugares no mundo onde as pessoas vivem mais e melhor. Mas o que eles têm em comum? A água. Cientistas analisaram amostras da água destes locais e descobriram que ela faz a diferença na vida das pessoas. Uma água pura, rica em minerais e com pH alcalino, que traz diversos benefícios à saúde. Os cientistas afirmam: esta é a água ideal. Sem impurezas, sem cloro, sem transporte, sem as toxinas do plástico e sem agredir o meio ambiente. Agora veja, se mais de 70% do corpo é água, você já se perguntou qual a qualidade da água que você bebe? Regularmente você troca o óleo do carro ou limpa o filtro do ar-condicionado, mas o que pode ser feito pelo seu corpo? O melhor que podemos fazer é entregar a ele uma água de qualidade, ou seja, uma água alcalina antioxidante,
semelhante àquela disponível na natureza e que poucos privilegiados têm acesso. Com o seu alto poder de hidratação, rica em magnésio e um baixíssimo nível de sódio, a água alcalina é o energético natural que equilibra e mantém um ambiente ideal para a sua saúde. Agora que você já sabe a importância de beber água de qualidade, compartilhe essa ideia com seus amigos. Beba 2 litros de água alcalina por dia e tenha muito mais saúde. Mude sua água, mude sua saúde, mude sua vida. Uma campanha da Aqua Enterprise pela saúde das pessoas. Viaje com a Expresso Caioa e antecipe sua passagem. A Expresso Caioa te leva de Maringá para São Paulo, São José dos Campos, Taubaté, Aparecida e Rio de Janeiro. E ainda parcela sua viagem em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. São muitas vantagens para você. Ligue agora para 32 22 75 35 ou acesse o site www.expressocaioa.com.br e conheça nossos outros destinos. Expresso Caioa, prazer em viajar. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Então, falando em vida profissional, relatamos então a criança, o adolescente que já está com a sua timidez mais característica, né, mais presente, e aí já a universidade vai procurar um emprego, né? Isso é uma dificuldade porque a pessoa que vai fazer a seleção para ele trabalhar numa empresa vai querer, né, uma característica o quê? De liderança, de autonomia, de independência. E como é que fica essa situação aí dessa timidez que foi crescendo com a pessoa? Então, ele tem dificuldade, né? Porque hoje nós sabemos que a grande maioria dos trabalhos você tem não só avaliação de currículo, mas tem avaliação psicológica, tem avaliação, né, da área que ele vai atuar, né? Então, na avaliação psicológica, nós temos os testes, né? Mesmo que seja uma entrevista e testes específicos, às vezes, de cada área. E aí apresenta. E aí, não dá para esconder. Não dá para esconder, não dá para esconder, né? Então, se é uma área que a pessoa precisa de se relacionar, de atendimento, de ter um processo, ele está fora. Infelizmente, ele está fora, né? Então, e hoje nós sabemos, mas ele vai ficar lá no computador, né? Ele vai fazer só a parte... Mesmo assim, ele não é isolado, ele não está lá no mundo dele, né? Ele está num contexto de socialização, está dentro de um empreendimento corporativo, né? Quer dizer, a timidez que começou pequenininha, até bonitinha lá na infância, na criancinha, quietinho. Agora para um jovem empresário, para uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho, vai ser um processo doloroso. É um processo doloroso. Eu até estou trabalhando nós estamos com um treinamento aí na área de drogas, né? E aí eu contratei uma assistente social para trabalhar, fazer a parte de legislação, né? E aí ela é tímida, né? E aí ela diz assim, Sandra, eu não vou conseguir, eu não consigo. Consegue sim, né? Consegue sim. Então o que ela está fazendo? Ela está treinando, ela está se exercitando, ela treme, fica lá frio, né? Ela fala, eu me sinto na faculdade, porque durante a faculdade os tímidos sofrem, né? Porque daí eles têm que apresentar. Quantos jovens que eu atendi já, Fernando, porque eles não conseguiam apresentar o TCC, né? O medo de fazer aquela apresentação, né, do final do curso. Então você tinha que trabalhar com eles exercícios de comunicação. Então, para quê? Para que o jovem ele se prepare. Mas isso tudo, Fernando, tem que estar assim, vindo dentro da família, né? Tem que ter esse estímulo, esse incentivo. A família e o grupo de amigos, então, é fundamental, né? Então, os amigos sim, mas normalmente eles são muito isolados, né? Então não tem esse vínculo, não estabelece vínculos afetivos. E isso é necessário. E também não adianta nada, porque se você tem uma família ou um grupo de amigos que não tem esse preparo profissional, né, de incentivar, de discutir o assunto timidez, ele continua com um grupo de amigos, mas ele está fechado, ele está tímido. Exatamente, ele não interage, né? Então hoje dentro da empresa eles querem o quê? Funcionários que falem, que olhem, que respondam,
né? Às vezes até que brigue, mas que fale, né? Então eles não querem aquela múmia, né? O quietinho, né? Então isso não é saudável. E o cliente está mais exigente e sempre quer ser melhor atendido. E o tímido não se encaixa nesse perfil. Então, por mais que seja uma pessoa educada, que saiba, né? Então, às vezes, ela vai ter essa dificuldade nesse processo de interação. Bom, a gente está falando muito da parte negativa aí, mas a pessoa chegou na fase adulta, está caminhando seus primeiros passos na parte profissional, e ela também tem consciência que ela precisa melhorar na questão da timidez. É comum hoje na sua clínica ou em grandes empresas ter esse encaminhamento para já o adulto consciente, eu sou tímido e vou resolver meu problema? Tem, a grande maioria eles vêm nessa procura, né? Até recentemente, uma pessoa de um alto escalão, né, de uma gerência, um diretor financeiro, ele falou, Sandra, eu preciso de ajuda, né? Então, eu sempre fui na área das exatas, porque não precisava, né? Mas hoje eu estou com uma equipe muito grande e estou tendo dificuldade. E ele está trabalhando isso, essa coisa do processo de comunicação, trabalhando assertividade, né? Melhorando esse contato com a equipe. E a partir de quanto tempo essa pessoa, principalmente ela, né, começa a perceber que ela está se soltando das amarras da timidez, e o grupo, a família, eles relatam isso para você, a próprio paciente relata isso? Porque aí eles começam a trazer, não, você sabe que aconteceu isso, né, aconteceu aquilo, você sabe que naquela reunião eu consegui falar isso, eu consegui me expressar, consegui me posicionar, né, conseguir falar não, né, porque eles também têm muita dificuldade de falar não, né, Sandra, yes, consegui falar não, né, e o processo de trabalho com o time do Fernando é bem bacana, porque eu digo assim que quando você começa a falar, o primeiro passo do tímido, do introvertido, aquela pessoa que não fala, ele fica agressivo, ele fica bocudo, então é como se sai, né. E aí, eu estou muito preocupado, porque eu estou muito bocudo, estou gritando, estou xingando. E aí eu dou risada, eu falo, ótimo, significa que tá melhorando. A panela de pressão era tanta que se abrir um pouquinho já está saindo. Tem gente que briga, não fica violento, né, mas fica agressivo, dá uns xingões, né. E aí eu digo assim, olha, então quando você está no trabalho, é importante que a família saiba. Então, às vezes, quando é o esposo, eu gosto de conversar com a esposa, até para orientá-la. Porque o que acontece? Se o seu filho grita, primeiro impacto nosso é assim, cala a boca, não fala isso, não ficamos bravos, que a gente acaba respondendo da mesma forma com a violência, né? Então, quando está no tratamento, é importante que a família saiba que está. E avisam, então avisa a sua namorada, você vai ficar meio bocudo, tá? Vai ficar bocudo. Teve um moço que eu atendi que aí a namorada terminou com ele, mas não foi por isso, né? Daí o irmão dele dizia, tá vendo? Vai fazer terapia. Vai fazer terapia. Ficou bocudo, brigou, né? E aí ele falou, Sandra, é isso? Não era isso, né? Mas era aqui, estava se posicionando. Eu não quero mais isso, eu não quero ir em tal bar, né? Então ela dizia assim, vamos sair, vamos. Onde você quer ir? Tanto faz. E você sabia onde? E aí eu dizia assim, mas você queria ir aonde? Eu queria ir em tal bar. E por que você não falou? Porque eu deixei ela escolher. Daí era interessante, porque daí o que acontece? Ele não fala, as pessoas não falam, mas elas têm vontade. E aí elas vão. Mas aí elas vão e elas não ficam à vontade, porque não era onde elas queriam ter ido. Então elas não teve negociação, né? E aí, um sofrimento constante investido. Exatamente. Né? Daí o garçom fez alguma coisa, daí já fica com mais raiva. E aí acaba brigando, entendeu? Então, muitas brigas, né? E aí dessa pessoa foi muito engraçado. Dizia, tá vendo? Fica fazendo terapia, né? É isso, por isso que ela largou de você. E na verdade não foi, né? Você falou agora há pouco da palavra não, né? Que a pessoa tem dificuldade em falar não. Então, se a gente voltar lá para a criança que começou a ter o problema da timidez, de repente ele ouviu muito não faça isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso vai acompanhando e aí, quando ele chega na fase adulta, ele tem a dificuldade de falar o não. É isso mesmo, porque daí existe uma rigidez muito grande, né? Então, quando os pais são muito rígidos, a criança ela cresce dentro de um ambiente, né, fechado, duro, e aí ela tem mesmo dificuldade. Bom, então a pessoa está adulta, está consciente que é tímida, que está limitada ali no relacionamento de comunicação,
E qual que é a dica, então, que você dá para ela? Então, a pessoa hoje, o mercado está competitivo, ela tem que se preparar cada vez mais e constantemente, não dá para fazer somente a graduação, né? Graduação hoje é como se fosse o primário de antigamente, né? Qual que seria a dica, então, para a pessoa conquistar o seu espaço no mercado profissional, mesmo tendo a timidez? Olha, ler, né? Ler muito, fazer exercícios, né? Cinema, teatro, né? Procurar fazer coisas que gosta, né? Tentar assim visualizar o que é legal para essa pessoa, se priorizar em algumas situações. Então isso pode estar ajudando, né? Procurar pessoas, não só pessoas comunicativas, porque normalmente eles se atraem assim, com pessoas que falam mais, porque daí precisa falar menos, né? Mas fazer essa inversão, participar de treinamento, participar de cursos, né? Somente os cursos que você trabalha a oralidade. Então, acho que a terapia ajuda. A terapia é fundamental, acredito. Até nós temos alguns trabalhos em termos de habilidade social, né, algumas áreas. Então, eu trabalho com a comportamental, cognitivo comportamental. Então, estimula, você começa a aprender o que você pensa, o que você sente, como é que você faz com essas informações que você tem. Então, isso ajuda muito. Mas a primeira coisa, Fernanda, é perceber que não está bem. Escuta, eu não funciono igual fulano, olha, eu não funciono bem, eu tenho dificuldade. A pessoa tem essa consciência? Tem, Fernando, porque você fica se sentindo incomodado, sabe quando você se incomoda com alguma coisa, alguma sensação não está boa, né? Alguma coisa existe, pode ser externo como pode ser interno, como com relação aos nossos filhos. Então, se os nossos filhos têm algum comportamento que a gente não acha legal, a gente tem a sensação, né? Isso me incomoda. Né? E eu tenho que fazer alguma coisa, porque o que me incomoda e eu não corrijo, aquele comportamento vai incomodar lá fora. Então, se eu vejo que meu filho é tímido e ele não faço nada, eu estou fazendo o quê? Eu não estou ajudando, né, a se desenvolver futuramente. Então, mais uma vez aí, o pai, a mãe ou o companheiro, já no caso adulto, também dá esse toque, olha, vai procurar uma ajuda. E a pessoa também tem que dar aquele passo maior, né? Procurar vencer aquele obstáculo. Não, eu vou fazer um teatro, é difícil para mim, mas eu vou tentar fazer isso, vou fazer um curso. Isso mesmo. Tem que ter essa força de vontade dobrada. Então, muitos jovens, eles acabam buscando drogas, né? Bebidas, maconha, né? Então, para se soltar mais, para ficar melhor entre o grupo, entendeu? Para ir para uma balada e se sentir melhor. Só que não é isso, não ajuda, pelo contrário, né? Não ajuda, aí toma o primeiro copo, não foi suficiente, toma o segundo copo, esse final de semana, aí vai o outro final de semana. E aí... E aí uma coisa interessante que acontece, muitos buscam para ficar assim, poder falar, se expressar. Mas como dentro deles vai guardando tudo, a hora que solta, sai coisas chatas, ele fica chato, ele fica agressivo, fica inconveniente, entendeu? Então não fica uma relação bacana, não tem um relacionamento bacana com as pessoas que estão voltando, porque daí ele não curte, né? A droga faz um outro efeito, mas os jovens utilizam isso. A gente está conversando aqui com a Sandra Seranto, que é psicóloga clínica. O nosso tema de hoje é timidez e a importância da comunicação efetiva já na fase adulta. Sandra, para a gente terminar aqui o nosso programa de hoje, qual a mensagem então que você daria para o companheiro dessa pessoa que é tímida, para a família que tem uma pessoa tímida em casa e para o próprio tímido, né, que está procurando a sua independência, a sua fase mais comunicativa aí no caso? Qual o conselho que a gente poderia deixar para eles? Olha, a primeira coisa é assim, perceber que é diferente, né? Que não consegue falar, que não consegue, então procurar ajuda. Mas a primeira coisa é se perceber e admitir que tem essa dificuldade. Porque quando você admite, né, Fernanda, um problema, você vai atrás dele, não é? Admitir, assumir e buscar essa solução. E aí tem N's, né, hoje, tem N's alternativas que você pode estar recorrendo. Fugir do problema não adianta. Não, pelo contrário, né, você vai fazendo dele uma bola de neve, vai aumentando. Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Tudo hoje tem que enfrentar, né, Fernanda? Tudo. Queremos agradecer então a presença aqui no nosso programa de hoje, Repórter Saúde, falando sobre timidez e também sobre comunicação com a psicóloga clínica Sandra Seranto.